ótima quarta-feira para todos nós. Bom, aqui em Goiânia, o sol chegou, como a gente costuma dizer, chegou chegando, né? Tá um dia lindo, ensolarado, ao contrário de ontem, que ficou um dia nublado, chuvoso, né? E uma chuva com muito vento, né? Uma chuva forte. Agora tá um dia maravilhoso, lindo, onde a gente escuta para lá e para cá os passarinhos, né? As maritacas, para lá e para cá, fazendo o seu voo, né? O seu esquentar das asas, né? O seu esquentar das asas, embelezando o dia, né? Tendo um contraste aqui do prédio onde eu moro com as árvores, com as casas, com os gatos e seus filhotes, e essas maritacas para lá e para cá, além dos passarinhos também. De vez em quando faz uma visita aqui dentro do apartamento, porque eu deixo todas as janelas abertas, aí eles entram aqui, né, dão a sua voltinha, né, e vão embora. É uma forma de dizer bom dia, né, e que tudo vai dar certo. E eu não tenho dúvida disso, tudo vai dar certo. Hoje eu acordei muito mais animada, acreditando que realmente tudo vai dar certo. Tá difícil, a gente sabe, mas vai dar certo. Tudo passa, nada é eterno. Se a gente parar para analisar, nada é eterno. A única coisa que eu posso dizer para vocês com toda certeza que é eterno é o amor que cada um tem, é a centelha divina que cada um tem do Pai. Essa é eterna. O amor pelo Pai é eterno. E aí seja o nome que for, o nome que você der, é eterno, é único. Então esse é o verdadeiro amor e esse amor é eterno, é único. Os demais, a gente sabe que passa. Ah, Carla, mas eu sou casada com uma pessoa e eu amo muito essa pessoa. Mas eu não estou dizendo que esse casamento vai acabar, que tudo vai passar. Pelo contrário, esse amor vai se fortalecer a cada vez mais. E de reencarnações em reencarnações, vocês vão poder trabalhar juntos, se for assim a ordem de Deus. Trabalharem juntos em prol não só do crescimento de vocês, mas do crescimento de todos aqueles que vão ter contato com vocês, que estarão no seu entorno, que formarão os ciclos familiares no decorrer das suas evoluções, né? Então é lindo de qualquer jeito e vai permanecer. Quando eu falo que tudo passa, eu falo que as tristezas vão passar. Essa euforia também passa. É como você comprar um carro, você lutou para comprar aquele carro, você está muito feliz. Mas depois de um mês, o carro já é comum para você. Você utiliza ele para o seu trabalho, para o seu lazer, ele já é algo comum. Porque vai surgir dentro de você outro desejo que vai também acender essa chama da felicidade. E aí você vai em busca daquilo. Quando você atingir aquilo, você também vai ter a euforia da felicidade. Mas depois de um tempo vai normalizar. É como se você estivesse fazendo, como eu faço café aqui, né? Eu espero o café, aquela água vai esquentando, eu coloco o pó, vai mexendo no fogo, aquilo sobe e aí eu desligo o fogo. Aí já desce. Isso é a felicidade. Sobe na sua euforia, mas depois de um tempo desce, normaliza. Porque você precisa ter outros desafios, outras conquistas para manter. Porque a gente sabe que aí é sempre dito isso, a felicidade não é deste mundo. Ela realmente pode não ser deste mundo, né? Eu acredito também. Mas nós temos momentos de felicidade. E é muito importante que nesses momentos de felicidade a gente possa ser realmente feliz. Eu sei que quando a gente planta, né, todos nós sabemos disso, quando a gente planta uma árvore, há um tempo por parte da Mãe Natureza, né, dela poder crescer, fortalecer, dar flores, as flores já chamam os seus frutos, e aí os frutos estão ficando verdes e vão amadurecer, para que a gente possa colher e a gente possa saborear. Eu acho que é meramente impossível, pelo menos eu nunca vi, a gente plantar uma árvore hoje e amanhã já está colhendo o fruto, porque o fruto já está maduro. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. E muitas das vezes o que a gente quer é para ontem, não é para daqui a um minuto não. A gente já quer para ontem. E a gente costuma rezar pedindo a Deus que nos dê força e tudo, mas o mais é que mata, né?
O mas é que é dose. Mas que isso possa acontecer. E às vezes não acontece. Não da forma que você deseja. Muitas vezes de uma outra maneira, mas não da forma que você deseja. E aí a gente percebe a tristeza, a mágoa, muitas vezes a desilusão, né? Plainando sobre o nosso espírito, sobre os nossos corações, e aí a gente acaba ficando cabisbaixo, né? Borocochô. Mas é no momento que nesse momento que a gente tem que levantar e acreditar. Acreditar que alguma coisa vai acontecer. Acreditar que para isso acontecer eu tenho que dar o primeiro passo. Né? Chorar faz parte, ficar triste faz parte, mas levantar a cabeça é nosso dever. Estender a mão para aquele que precisa é nosso dever. Né? Acreditar que o dia no seu começo vai ser melhor do que ontem é o nosso dever. Mas se a gente continuar pensando sempre na mesma coisa, na mesma tristeza, a gente também pode continuar pensando. E isso vai incutindo na gente uma tristeza, uma dor. É como se fosse uma... É como se você tivesse... tem aquela cola que você passa assim para colar madeira. Então você passa o pincel daquela cola assim. É como se aquela cola tivesse grudada em você. E aí você vai passando camadas e camadas e camadas daquela cola, aquilo vai criando uma crosta em você, que aí muitas vezes alguém quer chegar e abraçar e não consegue. Porque o abraço é o momento em que os dois corações se encontram e conversam, né? E naquele momento, essas camadas que você foi passando de cola, que são as amarguras, as tristezas, os pensamentos negativos, achar que não vale nada, a baixa autoestima, essas camadas que você vai colocando, faz com que aquele coração do outro que quer chegar e te dar um abraço e para que esses corações possam conversar no seu silêncio, não consegue. Aí você fala assim, poxa, ninguém me abraça, poxa, eu não tenho ninguém. Talvez porque essa camada que você criou está difícil de alguém conseguir chegar. Já parou para pensar? Bom, no nosso momento de reflexão de hoje, ele caiu no número 208, eu acho importante eu ler, que diz assim, estamos vivendo no século da luz. Não se deixe arrastar por ilusões, embora bem intencionadas. Raciocine imparcialmente e nada aceite sem entender. Se não compreende alguma coisa, não a rejeite. Procure aprofundá-la pelo estudo. Não se conforme com o pior das escravidões, que é a escravidão mental. Nascemos para ser livres e só o seremos quando raciocinarmos livremente. Liberdade não está você morar numa casa onde você paga as suas contas. Liberdade não é você viajar para qualquer lugar. Né? Agora na pandemia está um pouco difícil, mas para qualquer lugar. Não é você pegar o carro e ir para qualquer canto, não é você pegar um voo e ir para qualquer lugar. A liberdade está aqui. Está aqui. Vou dar um exemplo de escravidão e vou dar um exemplo, no mesmo exemplo eu vou inverter para vocês entenderem o que é a liberdade. Escravidão é quando aquela pessoa é criada junto com a família e a mãe ensina a filha que para uma casa ficar organizada, a louça não pode ficar suja. Seja o que for, a louça tem que ficar limpa. E toda vez que a mãe chegava em casa, a louça estava suja, ela mandava a filha lavar a louça. No momento que a filha se torna adulta, se torna uma mulher, ela recebe uma oportunidade de emprego e vai para fora do país. Então a mãe mora no Brasil e a filha, vamos supor, está morando em Londres. Ok? Em Londres, a filha trabalha, a filha estuda, então a filha agora começa a ter a sua própria vida, ou seja, aquele laço familiar não está quebrado, ou seja, não está desfeito, né? Mas ele está distante. Agora ela está começando a andar com as próprias pernas. Ela está começando a ter voos, os seus próprios voos. Não está agora nas costas, vamos dizer assim, para a mãe levar ela em tal lugar.
não tá para a mãe conduzi-lo, para a mãe dizer que a louça tem que ficar lavada, que a casa tem que ficar limpa, etc, etc. E em Londres, a filha já morando em Londres, trabalhando, estudando, tendo a sua independência financeira, uma vida social ativa, e em Londres a filha continua no mesmo esquema que a mãe colocava. Lavar a louça, seja o momento que for. Que se a louça estiver suja, ela lembra da mãe falando e ela vai lá e lava. Isso é escravidão. Isso é escravidão. Aí o pessoal pode falar assim, ah, Carla, mas isso é uma forma de manter a casa limpa. Não, não é a forma de manter a casa limpa. Não é a forma. É a forma de você ainda estar presa a um laço, né? E que esse laço não é mais seu. Você desatou esse laço e está seguindo a sua vida. A sua mãe não vai sair do Brasil para ir lá em Londres para ver se a sua louça foi lavada. Então não se incomode, cria o seu próprio hábito. Crie o hábito. Não, a louça hoje não vai ser lavada, porque eu vou sair, eu vou fazer, quando eu chegar, eu lavo. É você que comanda a sua casa. É você que coloca as suas regras. É você. E isso é liberdade. É a liberdade de pensamento, é a liberdade de se posicionar, é a liberdade de dizer eu quero, eu não quero, eu gosto, eu não gosto. É a liberdade de respeitar o outro, mas que aquela regra para mim não serve. Isso é liberdade. Né? Não é a liberdade da ilusão de viver um amor de ilusão e perceber que aquele companheiro que está do seu lado, ele não tem o amor que você deseja por você. E aí você se escraviza e fica na mendicância desse amor. Isso não é liberdade. Mas quando você sai dessa relação, mesmo ficando um tempo sozinha, não é problema nenhum para isso, que muita gente pensa que é errado. Está encalhado. Ninguém está encalhado. A gente passa a selecionar. É essa a questão. E no momento que a gente seleciona, nem tudo a gente aceita. A diferença é que tem pessoas que tudo aceita. Aí realmente nunca vai ficar sozinho. Agora tem outras pessoas que falam, não, eu não quero isso para mim. Eu não vou perder a minha reencarnação, o tempo que eu tenho da minha reencarnação, numa relação que eu sei que para mim não vai dar fruto nenhum. Eu não vou. Ah, mas a mulher é o esteio da família. Gente, Constituição Federal de 88, homens e mulheres são iguais perante a lei. Ah, Carla, mas a Constituição é uma coisa, a prática é outra. Mas se você não praticar, realmente você vai continuar dizendo que a Constituição é uma coisa e a prática é outra. A lei está lá. Pratique. Coloque para você aquilo que você deseja. E aquilo que você não deseja, deixe caminhar. Tire da sua vida. Porque muitas vezes você insiste numa situação em que você deixa de dar a oportunidade para si, para ser feliz. E deixa de dar a oportunidade do outro de se libertar também e procurar ser feliz. Isso também é um ato de amor. Isso também é caridade. Então, quando ele fala assim, estamos vivendo num século de luz, não se deixe arrastar por ilusões, são essas ilusões que a vida nos dá. A ilusão de que você, para ser aceita, você tem que ser magra. A ilusão de que você, para ser vista, você tem que ser bonita, você tem que ter os cabelos longos, você tem que ter os olhos claros. A ilusão que você tem que estar muito bem arrumada, com roupa de marca, porque se você tiver com uma roupa simplesinha, ninguém te olha. Né? A ilusão de achar que eu tenho que estar com maquiagem o tempo inteiro para ser vista, para ser aceita. A ilusão de que eu não posso me posicionar, porque quando me posiciono eu coloco em risco as amizades que eu tenho. Então você não tem amizade, você tem conhecidos. Porque a amizade, ela respeita o seu posicionamento. E digo, quando você não se posiciona na vida, quando você vive nesse mundo de ilusão, a vida te dá aquilo que ela lhe entrega, lhe pode dar. E não há do que reclamar. Porque muitas vezes aquilo que ela lhe dá não é aquilo que você deseja. Mas é aquilo que você procurou.
Então, sinceramente, a gente tem que olhar para isso com um olhar muito claro, né? Com um olhar de posicionamento, com um olhar da sua importância como filho de Deus. Filho do Buda, do Oxalá, de quem você quiser colocar o nome. Não importa. Mas você pertence a um Criador. E eu acredito que esse Criador, ele em nenhum momento disse para você que você tem que se subordinar a tudo isso. Que você tem que subordinar ao seu marido, ou se há uma relação afetiva, que você tem que se subordinar ao outro para manter a relação. Não, você tem que se posicionar. Mas todo posicionamento exige uma coisa que a gente não percebe. Respeito. Eu posso me posicionar contra aquilo que você está falando e colocar o meu ponto de vista, mas sempre respeitando. Sem precisar de ironia, sem precisar de xingamento, sem precisar de nenhuma maledicência. Mas sempre com muito respeito. A relação, ela só se mantém com respeito. É um dos pilares dela. Ela se mantém com respeito. E quando você se subordina àquela outra pessoa, ela perde o interesse. Porque ela se interessou por uma pessoa que não era subordinada. Uma pessoa que era o que era, né? E você se torna uma outra pessoa para poder se sentir amada, se sentir... Então eu acho que a questão não é com o companheiro ou a companheira. A questão que tem que ser resolvida é com você. É muito importante a gente pensar sobre isso, porque quando a gente começa a se posicionar, a gente começa a perceber que aquilo que a gente rejeita, aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente não aceita, né? A gente não precisa brigar. Mas por que eu não aceito? A gente precisa saber o motivo do não aceitação daquilo. Eu não aceito, Carla, relações homoafetivas. Ok, mas por que você não aceita? Ah, porque Deus criou o homem e a mulher. Não, olha só, não vem com essa. Não vem me dizendo questões de Deus, vem me dizendo questões de você. Por que você não aceita? Deixa Deus do outro lado, deixa Deus um pouquinho no canto dele. Por que você não aceita? Procure saber isso. É esse aprofundamento que vai fazer com que você se conheça, com que você se questione. Ah, eu não aceito homens do meu lado que gostam de bebida alcoólica, que vivem tomando porre. Por que você não aceita? Ah, porque eu acho feio. Não, acha feio não é a resposta. Mas por que você não aceita? Porque você tem que aprofundar o conhecimento em si mesmo. E lá você vai encontrar a resposta. Mas enquanto você não aprofundar, enquanto você colocar uma maquiagem, enquanto você não se posicionar, você vai continuar se relacionando com aquela pessoa que gosta de beber. Se relacionando com aquela pessoa que gosta de bater. Se relacionando com aquelas pessoas que lhe fazem mal. Mas você não consegue se desvencilhar. E aí você fala assim, nossa, deve ser um karma. Não, não é karma não, minha querida, meu querido. Não tem karma, é escolha. Quando você não se posiciona, a vida lhe entrega aquilo que pode entregar. E cabe você, então, nesse momento, se posicionar e falar para o cara do correio assim, ó, da vida. Querido, essa encomenda não, porque não é para mim não. Se posicionar e devolver. E mandar para o destino de origem, da onde veio. Porque não lhe pertence mais. Quando você começar a se posicionar, quando você começar a perceber isso, você vai ver que a sua vida vai mudar. Obviamente, você vai perder aquelas pessoas que estavam do seu lado, que ditas amigas ou amigos. Você vai perder. Porque eles não vão estar na mesma linha de pensamento e de energia que você. É fato. Eles não vão. E aí você vai começar a ser excluída. Ah, me chamavam para sair, agora eu não saio mais. Ah, me chamavam para o happy hour, agora eu não vou mais. Ok? Agora ninguém me chama. Agora não tem problema. Você está saindo de um ciclo que não lhe pertence mais, porque a sua energia já mudou. E você não vai ficar sozinho, porque no momento que isso acontece, a vida começa a lhe apresentar pessoas que têm a mesma energia, que vai agregar valor à sua evolução, ao seu crescimento material, ao seu crescimento espiritual.
E aí você vai novamente engendrando nessa nova relação. E aí sim, você vai percebendo que nessa relação as pessoas vão perceber de você que você se posiciona, que você tem um ponto de vista que eu posso até não concordar, e eu posso rebater isso com você na educação, obviamente, mas que você tem um ponto de vista e eu tenho que respeitar. Difícil o trabalho? E como? E como? Porque eu vivi muitos anos da minha vida abaixando a cabeça para tudo, aceitando tudo, achando que aquilo fosse ser o melhor para mim. E o que eu percebi é que muitas vezes eu fui demitida de emprego por falta de posicionamento, por falta de colocar aquilo de maneira muito clara e educada, porque quando aquilo já chegava e fervilhava dentro de mim, eu jogava da forma que vinha. Não tinha o famoso filtro, né? E a partir do momento que você começa a olhar isso, você começa a se posicionar, e aí nem todo mundo lhe agrada, obviamente, mas também você também não agrada todo mundo, não tem problema, mas a partir daquele momento você se torna uma pessoa mais respeitada. E você consegue respeitar a visão do outro. Então aquela relação homoafetiva não lhe incomoda. Não lhe incomoda. Mas aquele homem que vive bebendo, caindo aí pelos cantos, todo dia que sai do trabalho resolve passar no botequim para tomar umas e outras, e chega em casa às vezes cruzando a perna, aquilo não me incomoda. Sabe por quê? Porque não sou eu que tenho mais relação, eu não admito mais isso para mim, eu não quero isso para mim, e eu coloquei um ponto final. Então eu estou buscando uma outra relação, eu estou buscando uma outra forma de vida, que é diferente daquela. E isso faz com que eu cresça, e isso faz com que eu me posicione diante da vida. E se posicionar diante da vida, saber o seu papel aqui, o que você tem que fazer como filho de Deus, filho do Pai Eterno, nada mais nada menos é ser humilde. Porque humildade não é vestir uma roupinha simples, abaixar a cabeça, ou vida, ou céu, ou azar. A humildade é saber se posicionar diante da vida e reconhecer que você é filha do Pai. E você não está aqui à toa. Mas você não é melhor e nem pior que ninguém. Você é um filho do Pai, que está aqui para crescer, para evoluir e para acertar determinadas questões que ficaram pendentes na reencarnação passada. Uma ótima reflexão para a gente, hein? Uma quarta-feira de muita luz. E de muita conversa com Deus, né? Ela conversa bem particular, que faz bem para o coração. Faz bem para a alma. Faz bem para tudo. Porque tudo ao nosso redor fica melhor. Muita paz.